Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos dar continuidade ao estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo. Hoje, nosso amigo Aloísio Guigino não está conosco, estará ausente por alguns programas, mas se Deus quiser, brevemente estará de volta. Mas no lugar do Aloísio, trouxemos um convidado especial. Primeiro ela, Miranda, seja bem-vinda. Que Jesus nos envolva, nos inspire. E olha a sua responsabilidade aí, ó. No lugar de Aloísio Guigino, substituindo Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos, estamos aí. Isso aí, que Deus abençoe o nosso Aloísio, a todos nós aqui presentes, a você, prezado amigo ouvinte. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 2. Esse capítulo 2 trata das noções elementares de Espiritismo. Nós vamos, já entramos no tópico comunicação com o mundo invisível e hoje iremos iniciar o item 27. Então, repetindo, capítulo 2, tópico comunicação com o mundo invisível, e o item é o item 27. Então, vamos lá ver o que Allan Kardec vai trazer para nós. Ele diz o seguinte: às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É muitas vezes um meio que empregam para testar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que alguém está à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas, imitando louças que se quebram, caindo, portas que se abrem e fecham, com estrondo, móveis lançados ao chão, e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Então, Miranda, a gente conhece aí muitos casos. Minha mãe mesmo conta que uma casa que nós residíamos, quando eu ainda era criança, na casa de cima, se ouvia, né? A casa estava vazia, não estava alugada. E se ouvia pessoas andando pela casa, coisas que caíam pelo chão. Essas histórias são muito comuns. Inclusive, nós vemos aqui Maria de Fátima Miranda produzindo fenômenos físicos na mochila dela. Ela está tentando arrancar alguma coisa. Olha só, é um livro gigantesco. Que livro é esse? O Livro dos Espíritos. Esse aí é para mim, para quem enxerga pouco. Então, essas histórias, Miranda, são histórias que... você que está aí nos ouvindo, prezado amigo ouvinte, você internauta, com certeza já ouviu falar dos chamados lugares, né, que são tidos como assombrados, em que as pessoas ouvem claramente sons e aí barulhos, quando vai verificar não tem nada no local. Outros casos, esses são até mais assustadores para quem os presenciam e não tem conhecimento. Você efetivamente ver bicas que abrem sozinhas, televisão que liga, objetos que se movem. Eu me recordo que a presidente de uma casa espírita, a dona Aurora, uma vez me contou que ela esteve numa casa e tinha uma vela em cima de uma geladeira, num pirizinho, alguma coisa assim, e a vela saiu levitando na frente deles. Eu nunca presenciei isso não, Maria de Fátima Miranda. Se eu presenciar... eu não sei como é que vai ser. Já viu alguma coisa do tipo? Lá no Nordeste, muitas pessoas narram fatos que acontecem naquelas casas, né? Ficavam meio isoladas, no meio do mato e tal. Mas nós tivemos oportunidade de ouvir determinados ruídos de garrafas que estavam
amontoadas num canto de área, e as garrafas se trilintavam como se uma estivesse tocando na outra, chegando no ponto máximo, e quando você abria a área, estava tudo sossegado. Então, esses fenômenos, não é? Alguém, de alguma forma, em algum lugar, ou presenciou, ou tem notícias. Mas essa parte que nós estamos estudando hoje, nos faz buscar o Livro dos Espíritos no item 106, quando Kardec vai falar dos espíritos batedores e perturbadores. E ele diz que esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, porque ele está falando dos espíritos da terceira ordem, que são os impuros, os pseudo-sábios, os levianos e os neutros. Aí ele vai falar dos batedores e perturbadores. Ele diz assim: podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Pode ser impuro e batedor, neutro e batedor, pseudo-sábio e batedor, leviano e batedor. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, nós vamos observar que a invasão organizada que deixou evidente a presença desses espíritos para que desencadeasse os estudos e pesquisas que consolidaria o Consolador prometido na Terra, que é o Espiritismo, é formado por um número de espíritos muito grande, que vai desde estes que movimentavam e agitavam para que os fenômenos acontecessem, até aqueles que vinham trazer orientações lúcidas, como Fênelon, São Luís, Erasto, não é? E aqui nós vamos observar ainda, quando ele fala das vicissitudes do globo. Então, olha, tempestades, tufões, furacões, tem a energia desses espíritos agitando e movimentando água, ar e corpos duros. Mas não podemos esquecer que por eles mesmos, eles não podem fazer isso. Não é? Tipo assim, eles acharem que querem fazer e fazem. Eles vão estar sendo observados por espíritos superiores. Eles só agem se esses espíritos superiores permitirem, porque do contrário seria o caos, não é? Então, esses espíritos, eles não têm maturidade moral, mas eles são dirigidos por espíritos superiores dentro das necessidades reais. E aqui nós nos lembramos daquele momento em que Jesus está com os discípulos no barco e Jesus simplesmente está repousando. Eu não consigo imaginar Jesus dormindo, não é? Mas ele está simplesmente introspectivo, de olhos fechados, concentrado naquilo que seria a próxima lição, por exemplo. E vem aquela tormenta, aquela tempestade, o mar fica agitado, entra água no barco e os discípulos ficam desesperados, ele está dormindo e a gente vai morrer. E de repente Jesus simplesmente olha, acalma a tempestade. Então nós imaginamos o que deve ter sido Cristo se dirigindo a esses espíritos que causavam toda aquela tormenta no mar, né? E ordenando a eles que se acalmassem, para que nos ficasse a lição, ficasse o material de estudo que seria didaticamente correto, como agora, com a doutrina espírita, que a gente pode compreender melhor esses fenômenos, não é? E nos lembramos de outras coisas, mas eu vou deixar para o Carlos falar, porque eu posso estar lembrado daquilo que ele lembrou e eu não quero tirar a oportunidade dele contribuir. Eu até tenho a experiência sobre essas manifestações físicas. Aliás, tive algumas. Até mesmo porque quando eu era já mais criança. Então tem tempo, hein? Tem tempo. Não, mais ou menos. Dependendo da hora que você acesse ele. Mas era mais ou menos 9 a 10 anos de idade, por aí.
Então, eu me lembro de passos, bica abrindo, panela caindo, entendeu? Aqueles barulhos e você corria. Você toma cuidado que o Jefferson está com medo ali. O nosso operador está com os olhos arregalados, já está pensando em abandonar aí o... Não, nessa época eu confesso que eu passava bom tempo sem dormir. Mas era uma coisa assim espantosa. É o laboratório do mundo invisível. Existem 2 elementos: os espíritos e os médios. E o fluido, né? Para que essas manifestações aconteçam. E eu recebi certa vez um companheiro na nossa casa em Cascadura, e ele chegou apavorado em casa porque ele andava pelo quintal dele, os vasos iam caindo do muro. Uma vez ele estava assistindo televisão, quase que o controle da televisão bateu na cabeça dele. Assim, as coisas assim do nada, né? Então ele chegou lá, ele, a esposa, a filha, e ele falou assim: o que eu faço? Isso aí são coisas do demônio, entendeu? Ele falando assim comigo. Eu disse: não, nem sempre. Falei, nesse sentido de demônio que você está falando, nem sempre, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu bati um papo com ele e falei: quem é que está sempre em casa quando esses fenômenos acontecem? Sou eu, entendeu? Então você tem uma grande possibilidade de ser o doador desse fluido, para que essas manifestações aconteçam. Agora o que nós vamos descobrir é por que elas acontecem. Aí ele falou assim: será que tem espíritos querendo se vingar? Eu digo: até pode. Mas também tem espíritos querendo te mostrar alguma coisa. Acionar alguma coisa em você para que você busque, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o tratamento, né? As palestras, aquelas coisas todas que a gente já conhece lá da casa. E quando você... E o detalhe, você vai estudar a doutrina espírita. E aí ele começou a fazer o tratamento e a estudar. E ele falou para mim: parou esse fenômeno. Eu falei: então nem sempre os fenômenos acontecem por espíritos que querem te prejudicar, né? Ou se vingar, ou alguma coisa desse tipo. Mas às vezes essa obsessão acontece, eu falo para ele, para nos mostrar o caminho que nós temos que fazer. Então o que aconteceu? Eles te mostraram através dos fenômenos, você veio buscar. No que você veio buscar, você encontra o caminho. Ele falou: ó, já botamos eles aonde a gente quer. Então tá tudo bem. Então, às vezes, a gente precisa dessas sacudidas para poder acordar dos chamados, entendeu? Mas são manifestações. A doutrina espírita, ela veio através dessas manifestações, das mesas que giravam. Kardec, o Fortier fala para Kardec: mas você precisa de ir lá ver aquelas mesas que elas giram no ar. Aí Kardec fala logo: isso é um efeito magnético. Né? Um pesquisador do magnetismo, Kardec, na época, sem ver, Kardec já disse: isso é um efeito magnético. Passou um mês depois, Kardec não foi ver, não. Passou um mês depois, se encontra com o Fortier outra vez. Olha, você precisa ir lá ver, porque elas não só giram no ar, como elas estão falando. Aí Kardec aí fala assim: bom, aí então tem um efeito inteligente por trás disso. O bom senso, né? É uma coisa assim impressionante, entendeu? Então, quando ele fala assim: isso é um efeito magnético, que é o que nós estamos tratando, do efeito magnetismo, né? O fluido. Tem os espíritos que manipulam esse fluido e tem aquele médium que cede esse fluido. Sim. Né? É interessante na sua fala quando você coloca que nem sempre são espíritos com a intenção do pior. Porque nos lembra o próprio Kardec, quando está estudando, escuta aquelas pancadas, não é? E está no livro Obras Póstumas. Isso. E a Amélie também escuta. E naquele caso, quando ele vai conversar com os espíritos, sabe que eles estavam tentando chamá-lo a atenção por conta de um erro que estava sendo cometido no que ele havia escrito. É muito interessante. Não é? Agora é interessante porque aqui também ele diz para nós, no livro dos espíritos, que qualquer espírito pode desencadear um fenômeno assim.
porém os superiores delegam àqueles que estão. Por quê? Porque eles estão mais impregnados desse fluido, mais denso, mais perto da gente. Isso. Então imagina, Dr. Bezerra, ele pode operar qualquer um desses fenômenos, mas existem espíritos que estão muito próximos e com uma sintonia bem direta. É como se fosse uma tarefa permitida a eles, não é, para conquistar um objetivo. É isso mesmo que você está falando. Quando você lê o 106 aqui, no Livro dos Espíritos, né, você vai notar que Kardec ele não coloca esses espíritos batedores e perturbadores como totalmente só espíritos realmente que querem perturbar e com esse sentido. Mas espíritos que muitas vezes são utilizados dentro do trabalho. Sim. Dentro do trabalho. Então, eu sempre respeitei muitos trabalhos mediúnicos. Né? E nós podemos, muitas vezes, perceber isso quando nós estamos numa tarefa mediúnica, né? Ou até mesmo de desobsessão, vamos dizer assim, né? Que seria o mais viável. E a gente nota a presença de determinados espíritos especialistas naquelas tarefas. Entendeu? Então, é uma coisa assim, eu digo, espíritos que são aptos a trabalhar com esse fluido, a manipular. Tá? Então, é por isso que nós vamos ver muitas vezes casas. Eu me lembro de uma casa que tinha na Vila da Penha, né? Hoje já está, que era do tempo da escravidão, né, que falavam, aquela casa já existia, e que as correntes se arrastavam naquela casa. Isso era uma coisa absurda. E ninguém conseguia morar ali, né, naquelas casas. Então, teve outra também, ali mais perto do Valqueire, também, segundo falava, essa eu não via, só conhecia a casa. Mas tudo isso, às vezes, acontece até no nosso lado. Né? Quantas vezes nós estamos assim, de repente, em casa, né? E você escuta te chamar. Aí você responde. Não tem para quem, mas tu respondeu. Ou você escuta bater na porta, né? Então, às vezes, esses fenômenos acontecem na sutileza do dia a dia. É verdade. Né? E você não percebe. É verdade. Mas fica assim, mas me chamaram, que eu tenho certeza que me chamaram. Ou bateram a porta, eu tenho certeza que bateram. Né? E você, de repente, por alguma razão, alguém que quis dar a sua presença, né, por alguma razão, e que se utilizou do seu próprio fluido, espírito, para te avisar. Né? Entendeu? Aí então, olha, estudar o Livro dos Médiuns, né? Estudar o Laboratório do Mundo Invisível, com muita atenção, com muita profundidade, é algo de maravilhoso. Com certeza. E você que está chegando, seja bem-vindo. O nosso programa é o programa Luz na Penumbra. Nós estamos aqui estudando o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2, do tópico Comunicação com o Mundo Invisível, e nós lemos aqui o item 27. E já que o Carlos Alberto citou o Livro dos Médiuns, para corroborar essa questão dos efeitos físicos, Allan Kardec, no item 89 de O Livro dos Médiuns, ele vai contar o caso de 6 irmãs. Ele diz que tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que pensamos. Porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer, por medo do ridículo. Então, esse Kardec fala aqui é uma grande verdade. As pessoas às vezes evitam tocar nesses assuntos porque serão tidas como loucos, né? Serão tidas como pessoas que estão sofrendo de alucinação.
Eu me recordo de uma companheira, eu estava ainda cursando psicologia, e é uma faculdade católica. Tinham muitas freiras cursando também psicologia e algumas pessoas muito ligadas à igreja católica. Tinha uma senhora que ela não era freira, mas era uma pessoa que a gente chama de beata mesmo, né? Era aquela mulher muito dedicada na igreja. Certo dia ela chegou perto de mim e falou o seguinte: Eduardo, você é espírita, né? Falou bem baixinho. Eu falei assim: sou. Ela falou assim: eu quero te falar uma coisa que eu não tenho coragem de contar para o padre, porque não sei como ele iria interpretar. Mas ela muito assim, angustiada, porque ela não queria que ninguém soubesse daquilo. E ela me contou que na casa dela estavam acontecendo alguns fenômenos. O ventilador ligava sozinho, gavetas abriam, enfim, muitas coisas acontecendo. E aí me recordei que o Carlos Alberto falava há pouco, né, que nem sempre o intuito é negativo. E aí eu fiz a mesma pergunta que você fez lá na história que você contou. Eu perguntei assim: geralmente esses fenômenos ocorrem quando quem está presente? Ela falou: meu filho de 10 anos. E ela falou que era um garoto muito especial, muito inteligente e tal. E acho que ela morava no Meia. Aí eu falei: eu posso ir na sua casa para conhecer seu filho? Até que eu não era medroso, não. Fui lá. Eu era mais corajoso, fiquei medroso depois. Aí fui lá, conversei com o menino muito gente boa, inteligentíssimo. E aí falei com ela, falei: olha, eu não sinto nada negativo. Eu acho que vocês precisam fazer o evangelho no lar. Eles são católicos, né? Então eu propus: você pegue a Bíblia, você lê um salmo, lê uma passagem do Novo Testamento, todo mundo junto, conversem, façam as orações. Eu acredito que isso vai melhorar. E assim ela fez. Passou uma semana, ela me falou: Eduardo, não aconteceu mais nada. E inclusive ela ficou surpresa que ajudou muito o filho dela, porque quando eles se reuniam para ler a Bíblia e comentar, o menino dava aula para eles. E começou a falar na igreja. Então, na verdade, os espíritos permitiram aquilo tudo para que a família se unisse mais em torno, né, do evangelho, da oração, e possibilitasse ao menino cumprir a tarefa dele. Então acabou, não abriu mais gaveta, não ligou mais ventilador, sentar na tomada. Só que às vezes, como nesse item 89 aqui, como diz Kardec, e ele vai retomar essa história no item 252, essas irmãs que as roupas eram cortadas, essa coisa toda, era um espírito que estava ali no processo de vingança, porque sofreram na mão dela naquela própria encarnação, né? Foi um burro de carga na mão delas, e ele agora aproveitava que encontrou numa delas essa possibilidade para poder se vingar. E os espíritos são até bastante severos na recomendação a elas, dizendo que o problema delas era a língua, que elas procurassem modificar, né, essa coisa da fofoca, da maledicência, porque elas estavam pagando preço justamente por isso. Kardec ficou até meio assim, né? Como é que eu vou falar isso para elas? Ele falou: não, devo dizer o que digo e como digo, porque elas não sabem o mal que fazem com as suas línguas. E aí, nesse caso, imagino que Kardec deve ter sido sincero com elas, porque o problema ali era de ordem moral. Por isso que elas estavam passando. Agora, são várias as situações, a gente citou aqui pessoas que são jogadas da cama, enfim, tem casos que realmente são processos de vingança espiritual. Obsessivo mesmo, né? Bem doloroso. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Não, nós nos lembramos de uma companheira que certa vez... Você tem 1 minuto para lembrar. Narra de uma criança que apareceu com os hematomas. A avó tinha acabado de dar banho, colocou-a para brincar no quarto. Quando voltou, a criança estava cheia de hematomas. E não havia caído, nem... Lembramos, né, disso. E dali partiu para uma situação onde ela foi retirada do seio familiar. Isso, é verdade. Bem, assunto muito interessante, a gente vai dar continuidade aí no próximo programa. Agradecendo aí a Maria de Fátima Miranda, a Carlos Alberto Ferreira, ao nosso Jefferson na parte técnica, a você, prezado amigo ouvinte, no seu radinho de pilha, você que acompanha o programa pela internet, no YouTube. Se você chegou agora e não ouviu o programa, vai lá no YouTube, na playlist do programa Luz na Penumbra, que tem todas as obras de Allan Kardec. Procura a data, sempre às sextas-feiras, é a data do programa Que é o Espiritismo, e você vai poder ouvi-lo na íntegra novamente, assim como no nosso site também. radioriodejaneiro.am.br. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos. Aqui estamos mais uma vez. Vamos continuar a nossa proveitosa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. Hoje nós vamos nos valer da matéria de título Morte de Joseph Méry, publicada por Kardec no exemplar de julho de 1866. Vamos então a ela. Um homem de talento, inteligência de escola, poeta e literato distinto, Sr. Joseph Méry, morreu em Paris no dia 17 de junho de 1866, com 67 anos e meio de idade. Conquanto não fosse adepto confesso do espiritismo, pertencia à numerosa classe dos que se podem chamar espíritas inconscientes, isto é, naqueles em que as ideias fundamentais do espiritismo existem no estado de intuição. A esse título, e sem sair de nossa especialidade, podemos consagrar-lhe algumas linhas que não serão inúteis à nossa instrução. Então, como vimos, primeiro Kardec deu informações valiosíssimas a respeito do caráter, da inteligência, tal, do Sr. Joseph Méry, mostrando ser ele uma pessoa realmente de primeira qualidade, né? E nós notamos aqui o que ele falou, muito interessante, que embora o Sr. Méry não fosse adepto confesso do espiritismo, as ideias fundamentais existiam nele, numa espécie assim de intuição. E hoje existem realmente muitas pessoas assim, que quando se abeiram do espiritismo, começam a estudar a doutrina, vão vendo que realmente não há assim novidade maior. Há novidades nos detalhes, mas na essência, no pensamento, no fundo da coisa, eles já sabiam, né? Realmente eles leem e dizem, puxa, isso mesmo que eu penso, é exatamente isso. Então Kardec chamou essas pessoas à época de espíritas inconscientes. Interessante que naquela matéria do programa anterior, Kardec falou numa porção de tipos de espíritas e não mencionou esse, os espíritas inconscientes. Então, mais um para quem está interessado em estudar a maneira com que Kardec, à época, se referia aos espíritos. E toda vez que falamos nisso, nós somos obrigados, por um dever de ofício, a repetir a definição que Kardec deu do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações más. Vamos continuar o estudo da matéria de título Morte de Joseph Méry, inserida por Kardec no exemplar de julho de 1866. Seria supérfluo repetir aqui as informações que a maioria dos jornais publicaram por ocasião de sua morte
sobre sua vida e suas obras. Reproduziremos apenas a seguinte passagem da notícia do Siècle, de 19 de junho, porque é uma justa homenagem prestada ao caráter do homem. Depois de ter enumerado seus trabalhos literários, assim o descreve o autor do artigo. Joseph Méry era pródigo na conversação, palestrador brilhante, improvisador de instâncias e de rimas, semeava ditos espirituosos e paradoxos com uma verve infatigável, e particularidade que o honra, jamais deixou de ser benevolente para com todos. É um dos mais belos elogios que se pode fazer a um escritor. Como vemos, o senhor Joseph Méry era uma celebridade, né, numa linguagem de hoje, porque a maioria dos jornais publicaram notícias sobre ele. E Kardec, então, escolheu essa que nós acabamos de ler. Então, como vimos, essas características do senhor Joseph Méry, né, nessa encarnação que nós estamos focando aqui, ele era uma pessoa muito simpática, né? Muito agradável. Numa linguagem mais moderna, ele possuía um excelente carisma, tinha bastante magnetismo pessoal, porque era pródigo na conversação, era uma conversa agradável, né? Palestrador brilhante, quer dizer, um orador de primeira qualidade, improvisador de versos, de rimas, enfim, falava ditos espirituosos. Era uma personalidade fascinante, dessas pessoas que cativavam os outros, que no ambiente onde se encontravam, eles acabavam virando mesmo centro das atenções, porque é difícil a gente ver até hoje, é difícil ver uma pessoa com todas essas qualidades, com esse estado de espírito assim tão agradável, tão bom de se ver e pessoa ótima de se conviver. Dissemos que o senhor Méry era espírita por intuição. É Kardec falando. Agora não é mais o jornal, é Kardec. Ele não só acreditava na alma e na sua sobrevivência, no mundo espiritual que nos cerca, mas na pluralidade das existências. Nele, essa crença era o resultado de lembranças. Estava persuadido de ter vivido em Roma, sob Augusto, na Alemanha, nas Índias, etc. Certos detalhes estavam presentes tão bem à sua memória que ele descrevia com exatidão lugares que jamais tinha visto. É a esta faculdade que o autor do artigo pré-citado no jornal francês, parênteses foi nosso, faz alusão quando diz: sua imaginação inesgotável criava as regiões que não tinha visto, adivinhava os costumes, descrevendo os habitantes com uma fidelidade tanto mais maravilhosa, porque a possuía malgrado seu. Kardec frisou isso, destacou no texto. Ele a possuía, essa lembrança, malgrado seu, ou seja, mesmo que disso não fizesse questão, mesmo que não fosse até de vontade dele. E uma coisa interessante, queridos irmãos, como está aqui explícito no texto,
O senhor Méry, ele não fazia nenhum segredo dessas lembranças. Ele mencionava nas palestras, ele descrevia em detalhes obras que ele escreveu na qualidade de escritor. Ele reproduzia essas lembranças de encarnações passadas. Aquilo para ele era uma coisa natural. Ele falava com as pessoas sobre suas lembranças de encarnações passadas, assim como que falava de uma viagem que havia sido feita. Né? Enfim, era muito natural nele, ela uma coisa tranquila ele falar naquelas coisas. E quando nós lemos textos desse tipo, nós nos lembramos de Ivone Pereira. Né? Ivone Pereira, ela saía do corpo na mediunidade de desdobramento, transsonambúlico, de desdobramento, e era levada pelo espírito Charles ou por outros espíritos para a pátria espiritual e lhe eram mostradas regiões do espaço, lhe eram mostradas encarnações passadas dela. Inclusive, 3 dessas reencarnações foram objeto de livros escritos pelo espírito Charles. Então ela também, Ivone Pereira, ela falava sobre as encarnações passadas dela assim, com muita naturalidade. E os livros que ela escrevia, descrevendo lugares que ela nunca havia ido, tem uma riqueza de detalhes impressionante, mas impressionante. O livro, por exemplo, Sublimação, passado na Rússia, tem detalhes lá dos costumes, dos locais, das pessoas na Rússia, que uma pessoa que nunca foi lá seria muito difícil de explicar. Então, pelo que ela dizia, ela não viveu na Rússia, mas ela foi levada por Charles. Charles mostrou a ela aquelas cenas todas, aquela trama, e ela veio e escreveu o livro. O senhor Méry não fez a coisa em termos de livros de espíritas, indicando que ele era médium e que os espíritos o assistiam, mas certamente acontecia isso com ele. Ele tinha as lembranças e quando ia escrever, ele era assistido por algum espírito, ou então tinha uma capacidade enorme de recuperação dessas lembranças e podia com muita facilidade depois escrever, descrever aquilo que estava no seu pensamento, estava na sua memória. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Continuemos então o estudo da matéria de título Morte de Joseph Méry, publicada por Kardec no exemplar de julho de 1866 da Revista Espírita. Continua então Kardec discorrendo a respeito do senhor Joseph Méry. Como, porém, o senhor Méry era um homem estimado, de caráter simples e reto, que sabiam incapaz de uma impostura, a exatidão de certas descrições locais tinha sido reconhecida e não se podia racionalmente taxá-las de loucura. Muitos diziam que aí podia haver algo de verdadeiro. Por isso, esses fatos foram lembrados num dos discursos pronunciados junto ao seu túmulo. Ora, se tivessem considerado como aberrações de seu espírito, teriam passado em silêncio. É, pois, em presença de um imenso concurso de ouvintes, da elite da literatura e da imprensa, numa circunstância grave e solene, uma das que mais impõem respeito, que foi dito que o senhor Méry
se lembrava de ter vivido em outras épocas e o provava por fatos. Então, queridos irmãos, nós estamos diante de uma coisa muito interessante. O senhor Merri, como vimos aqui, era uma celebridade, era famoso. E não era só famoso, não, era extremamente respeitável. Homem estimado, de caráter simples e reto. Simples e reto. Nas exéquias dele, no enterramento, a presença foi da elite, aqui foi dito, estava presente a elite da literatura e da imprensa. Então era realmente uma celebridade respeitadíssima, um homem de moral ilibada. E esse discurso que Kardec mencionou aqui, nesse discurso a pessoa que o fez, naquela circunstância ali, falou que pelo caráter do senhor Merri, pela riqueza de detalhes, pela comprovação dos detalhes que ele dava relativamente àquelas suas encarnações passadas, tinha que se admitir que realmente aquilo acontecia. Em outras palavras, que é possível a pessoa ter vivido em outras épocas. Queridos irmãos, nós vamos citar aqui, de vez em quando a gente cita quando há um assunto que aponta para provas científicas da reencarnação, nós vamos citar o caso da menina Shanti Devi, lá da Índia. Uma menina que com 12 anos começou a fazer narrativas a respeito de uma outra cidade da Índia, na qual ela nunca havia estado, e mencionando em detalhes o seu marido, e com nome, tudo direitinho, nome, endereço, etc. E então pesquisadores resolveram verificar se a menina estava falando a verdade. E realmente foi constatado isso, que foram lá e verificaram. Inclusive que o marido ainda estava reencarnado. E ela, menina de 12 anos, revelou detalhes da intimidade dela como esposa daquele homem. Revelou detalhes da seguinte maneira: uma chave que somente ele sabia onde estava, porque somente ele e a esposa desencarnada sabiam onde se colocava aquela chave. E a menina, para dar uma prova de que era a esposa dele, mencionou, não, a nossa chave em tal lugar, assim, 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 assim. Este fato retumbante da demonstração prática, objetiva, de um caso de reencarnação, foi publicado na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Nós não estamos nos lembrando aqui o exemplar, mas isso pode ser verificado junto à FEB. E, além disso, esse caso, esse fato, ou esses fatos relativos à reencarnação da menina Shanti Devi, a reencarnação anterior, foi até objeto de um filme, que não estamos nos lembrando aqui o título do filme, porque estamos citando de memória. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queridos amigos, e na próxima semana nós iremos iniciar matéria nova. Nessa matéria nova, nós vamos ainda nos valer vamos continuar a matéria de hoje
sobre a morte do senhor Joseph Merry, porque há mais muita coisa interessante para nós estudarmos. Vale a pena nós continuarmos nessa matéria, nas páginas da Revista Espírita de julho de 1866, de título A Morte do Sr. Joseph Merry. Até a próxima semana. Muita saúde, muita paz, muita alegria, queridos amigos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.